Em uma época em que se acreditava que a Terra repousava sobre um grande animal ou sobre um gigante, 1500 anos antes de Cristo, a Bíblia falava do espaço livre e flutuante da Terra. Ele suspende a Terra sobre o nada. A ciência não descobriu que a Terra está suspensa sobre o nada até 1650, 3.000 anos depois. A Enciclopédia Britânica documenta que em 1845, um jovem médico em Viena, chamado Dr. Agnes Semmelweis, ficou horrorizado com a taxa de mortalidade de mulheres que davam à luz em hospitais. Até 30% morriam após o parto. Semmelweis observou que os médicos examinavam os corpos dos pacientes que morriam e, sem lavar as mãos, iam diretamente para a próxima ala examinar as mães grávidas. Esta era a prática normal deles, pois a presença de doenças microscópicas era desconhecida. Semmelweis insistiu que os médicos lavassem as mãos antes de cada exame. Quando fizeram isso, a taxa de mortalidade caiu imediatamente para 2%. Veja agora as instruções específicas que a Bíblia dá à nação hebraica há mais de 3.000 anos, quando se trata de lidar com doenças. E quando aquele que tem uma secreção for purificado de sua secreção, então ele deverá contar para si 7 dias para sua purificação, lavar suas roupas e banhar seu corpo em água corrente. Então ele estará limpo. Hoje em dia, os médicos lavam as mãos em água corrente, mas não faz muito tempo que eles o faziam em uma bacia de água parada, deixando germes invisíveis em suas mãos. A vida da carne. Levítico 17, versículo 11 diz: Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazer expiação por suas almas sobre o altar. Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazer expiação por suas almas sobre o altar. Pois é o sangue que faz a expiação. A maioria de nós não pensa muito sobre o fato de que um médico pode descobrir a saúde de nossa carne ao fazer uma análise de nosso sangue. Mas o teste pode avaliar a saúde de nossos rins, fígado, tireoide e coração. Entre outras coisas, o sangue pode revelar doenças e condições como câncer, AIDS, diabetes, anemia e doenças cardíacas coronárias. No entanto, a grande verdade biológica sobre o sangue, revelando a saúde de nossa carne, não foi plenamente compreendida até anos comparativamente recentes. Até 120 anos atrás, as pessoas eram sangradas e muitas morreram por causa dessa prática. Quando George Washington ficou gravemente doente, os médicos pensaram que a sangria o ajudaria. Mas não ajudou. Ao todo, seus médicos retiraram cerca de 80 onças de sangue ao longo de 12 horas, o que equivale a cerca de 40% do volume sanguíneo de um adulto. Hoje em dia, sabemos que pessoas doentes precisam de sangue, então fazemos transfusões. Em vez de remover, substituímos ou reabastecemos, porque o sangue dá vida à carne. Mais de 1000 anos antes de Cristo, a Bíblia afirmava essa verdade biológica recentemente descoberta. Pois a vida da carne está no sangue. As Escrituras nos dizem que a terra é redonda. Isaías 40:22 diz: É ele que está assentado acima do círculo da terra. A palavra traduzida como círculo é a palavra hebraica shut, que também é traduzida como circuito ou compasso, dependendo do contexto. Ou seja, indica algo esférico, arredondado ou arqueado, não algo plano ou quadrado. O livro de Isaías foi escrito em algum momento entre 740 e 680 p.c. Aristóteles, o filósofo grego, teorizou que a Terra era redonda ao observar os mastros dos navios afundarem no horizonte. E a partir de seus estudos sobre a Lua durante um eclipse, ele observou que a sombra da Terra na Lua revelava que a Terra era curva. Ele poderia ter poupado muito estudo se tivesse lido a Bíblia, que afirmava esse fato 300 anos antes. Foi mais 2000 anos depois, em um período em que muitos na ciência acreditavam que a Terra era plana, que as Escrituras inspiraram Cristóvão Colombo a navegar ao redor do mundo. Matthew Maury é considerado o pai da oceanografia. Ele notou a expressão "os caminhos do mar" no Salmo 8, versículo 8, escrito há 2800 anos. E ele disse: Se Deus disse que há caminhos no mar, eu vou encontrá-los. Maury então levou Deus em sua palavra e foi em busca desses caminhos, e somos gratos por sua descoberta desses caminhos. Seu livro sobre oceanografia permanece um texto básico sobre o assunto, e ainda é usado em universidades. No livro de Jó,
capítulo 38, versículo 35, Deus fez a Jó uma pergunta muito estranha lá em 1500 após. Ele perguntou: Podes tu enviar os relâmpagos para que saiam e te digam? Podes tu enviar os relâmpagos para que saiam e te digam? Isso indica que a luz pode ser enviada e então se manifestar em fala. Mas você sabia que toda radiação eletromagnética, desde ondas de rádio até raios X, viaja na velocidade da luz? É por isso que podemos ter comunicação sem fio instantânea com alguém do outro lado da Terra. O fato de que a luz poderia ser enviada e depois se manifestar em fala não foi descoberto pela ciência até 1864. 3.300 anos depois, quando o cientista britânico James Clerk Maxwell sugeriu que eletricidade e ondas de luz eram duas formas da mesma coisa. Gênesis capítulo 2, versículo 1 diz: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Tudo está acabado, a natureza está completa, o brilho do sol que dá luz está acabado, os céus azuis estão acabados, as nuvens derramam sua chuva, limpando o ar e dando vida à terra. As árvores altas estão acabadas, nos dando oxigênio para respirar. Os rios estão acabados, cheios de peixes e enchendo nossos grandes oceanos com água. A terra está acabada, produzindo plantas que nos dão comida para comer. Nada tem um olho, ouvido, perna ou cérebro meio evoluído. Tudo está acabado. Dos animais ao homem, aos pássaros alados, a beleza e fragrância de uma rosa que floresce para a glória de Deus e para nosso prazer. Nada está evoluindo, tudo está terminado, assim como a Bíblia diz. No capítulo 6 de Gênesis, Deus deu a Noé as dimensões da arca de 1,5 milhão de pés cúbicos que ele deveria construir. É interessante notar que, em 1993, foi conduzido um estudo científico pelo Centro de Pesquisa de Navios de Classe Mundial da Coreia do Sul, CRISCO. Eles compararam 12 cascos de diferentes formas e descobriram que nenhum design moderno superou o modelo bíblico. O comprimento da arca era 6 vezes a largura e 10 vezes a altura. Muitos navios contemporâneos são construídos com proporções semelhantes, embora a relação comprimento-largura seja geralmente escolhida levando em consideração a potência necessária para movê-los pela água. A arca precisava apenas se manter a flutuar. Em Levítico 13, versículo 46, a Bíblia fala sobre quarentena, muito antes de a ciência médica descobrir a importância de isolar aqueles com doenças infecciosas. Em 1490, Sésamo dá instruções sobre o que fazer se alguém tiver lepra. Ele estará impuro. Todos os dias em que ele tiver a ferida, ele estará impuro. Ele está impuro e habitará sozinho. Sua morada será fora do acampamento. As leis de quarentena não foram instigadas pelo homem moderno até o século XVI. A devastadora peste negra do século XIV tirou a vida de aproximadamente 70 milhões de pessoas. Isso ocorreu porque falharam em separar os doentes dos saudáveis. Quando famílias inteiras adoeciam, isso era atribuído ao ar ruim. No entanto, colocar em prática as ordenanças de quarentena descritas nas Escrituras teria salvo milhões de vidas. Em Jó 40, versículo 15, Deus mesmo fala com Jó sobre uma criatura que ele criou chamada Behemoth. Alguns comentaristas da Bíblia acreditam que essa criatura é um hipopótamo, assim como este comentarista em particular. Aquele que o fez pode fazer com que sua espada se aproxime dele. Certamente as montanhas lhe trazem alimento, onde todos os animais do campo brincam. Ele se deita sob as árvores sombreadas e o esconderijo do junco e pântanos. As árvores sombreadas o cobrem com sua sombra, os salgueiros do riacho o cercam. Eis que ele bebe um rio, ele não se apressa. Ele confia que pode trazer o Jordão até sua boca. Ele o pega com seus olhos, seu nariz penetra através das armadilhas. A ciência só pode especular sobre por que o dinossauro desapareceu, mas a resposta pode estar neste trecho das Escrituras. Como vimos, alguns comentaristas pensam que se trata de uma referência ao hipopótamo. No entanto, uma das características deste animal maciço era que ele tinha uma cauda que é comparada a um cedro, que é uma árvore muito grande.
Claramente, o hipopótamo não se encaixa. Aqui estão as características deste animal. Era o maior de todas as criaturas que Deus havia feito. Era herbívoro, ou seja, comia plantas. Tinha uma força nos quadris e uma cauda como uma árvore grande. Tinha ossos muito fortes, vivia entre as árvores, bebia grandes quantidades de água e não era perturbado por um rio furioso. A Bíblia então diz: aquele que o fez pode fazer sua espada se aproximar dele. Parece que Deus fez com que este, o maior de todas as criaturas que ele fez, se extinguisse. Você acredita na Bíblia? Não. Faria alguma diferença para você se eu lhe dissesse que a Bíblia está cheia de fatos científicos e médicos escritos milhares de anos antes de o homem descobri-los? Fala do espaço livre e flutuante da Terra. Diz, no livro de Jó, que a Terra está suspensa sobre o nada. Diz no livro de Isaías, aquele que se assenta sobre o círculo da Terra. Fala sobre quarentena, milhares de anos antes de descobrirmos isso. Fala sobre lavar as mãos sob água corrente ao lidar com doenças. Isso não abriria pelo menos o seu coração para isso? Você sabe qual é o problema? Não é intelectual, é moral. A razão pela qual não gostamos da Bíblia é porque ela nos acusa de sermos moralmente irresponsáveis. Não acredito que a Bíblia esteja cheia de fatos científicos e médicos escritos milhares de anos antes de o homem descobri-los. Fala sobre quarentena, milhares de anos antes de descobrirmos isso. A razão pela qual não gostamos da Bíblia é porque ela nos acusa de sermos moralmente irresponsáveis. Eu não acredito na Bíblia, na Torá, no Corão, em nenhum deles. A Bíblia, por mais que eu estude, não é científica. É tudo teórico por um grupo de pessoas que a escreveram. Mas cientificamente, não há nada na Bíblia. A Bíblia judaica, que é a Torá ou o Corão, não tem nada de científico, tudo teórico. O livro de Levítico fala sobre a vida da carne estar no sangue. Nós não descobrimos isso até recentemente, que o seu sangue carrega informações sobre sua carne. Seu sangue conta ao seu médico tudo sobre o seu corpo. Isso foi escrito na Bíblia há 3.000 anos. Isso mostra que a Bíblia é de origem sobrenatural. Há muitos fatos científicos e médicos na Bíblia. Grandes ossos que são como bronze. Parece estar falando de um dinossauro. E diz que aquele que o fez pode fazê-lo se aproximar com uma espada, o que fala de Deus, tornando o dinossauro extinto. Você já leu a Bíblia, Joshua? Todos os dinossauros estão em um pequeno grupo e foram atingidos por um meteoro? Então, nada que criou tudo, na verdade, era algo? Exatamente. Nada veio do Big Bang e estamos aqui. Não, ou sim. Mas eu não acho que você deva levar isso de forma muito literal. Não, eu não acredito que Jesus ressuscitou dos mortos. Não particularmente, não. Você acha que há erros na Bíblia? Eu acho que há erros na Bíblia. Você consegue pensar em algum? Bem, foi escrito há mais de 3.500 anos, então muitos problemas de tradução podem ter ocorrido. Você acha que Deus poderia ter preservado sua palavra? Sabe, se você passar um bilhete para alguém, ele pode mudar à medida que é passado adiante, ou uma mensagem. Mas se a pessoa seguir a mensagem e a preservar, ela não vai mudar. E Deus preservou a sua palavra. Bem, tenho lido a Bíblia todos os dias sem falhar por quase 44 anos e não encontrei erros na Bíblia. Encontrei aparentes contradições, mas os erros foram meu engano. Simplesmente não entendi algo. A Bíblia é de origem sobrenatural. Você sabia que ela contém fatos científicos escritos milhares de anos antes de o homem descobri-los? Você sabia disso? Eu não sabia. Então, que fatos científicos seriam esses? O livro de Isaías diz que a Terra está suspensa sobre o nada. Fala sobre a livre flutuação da Terra no espaço. O livro de Levítico diz que a vida da carne está no sangue. Se você for ver um médico e der a ele seu sangue, ele pode dizer como sua carne está, porque ele contém informações. Não descobrimos isso até anos recentes. Costumavam sangrar as pessoas há 100 anos ou 150 anos, pensando que isso as faria bem. Agora colocamos sangue nas pessoas, porque sabemos que a vida da sua carne está no seu sangue.
Então, se você enfrentar a Deus no dia do juízo e ele julgar você pelos 10 mandamentos, nós olhamos para 4 deles. Você será inocente ou culpado? Eu vou ser bastante culpado. Você vai para o céu ou para o inferno? Eu não sei. A Bíblia diz: Ele já nos disse que todos os mentirosos terão sua parte no lago de fogo. Nenhum ladrão, nenhum blasfemo, nenhum adúltero herdará o reino de Deus. Então, o que você vai fazer no dia do juízo? Como você vai se justificar? Você acha que estou falando a verdade ou acha que estou mentindo? Você sabe, você acredita no que acredita. Eu escolheria não acreditar em. Então, em qual parte do que falei você não acredita? Estou dizendo que suas crenças importam. Se você está caminhando ao longo de um caminho e acredita que o caminho é seguro, você apenas continuará indo. Mas se houver uma terra, se você acredita que há uma mina terrestre bem na sua frente, você vai contorná-la. Então as crenças governam suas ações. E se você acredita que Deus é como um ídolo burro que não se importa com justiça ou verdade, você vai permanecer em seus pecados. Você vai acabar no inferno. Isso é tão sério. Então acredite na palavra de Deus. Ele fala a verdade. Ele não mente. Quantos anos você tem? 19. Eu não acredito nisso. Quantos anos você tem? 19. Eu não acredito nisso. O que? Você mora em que cidade? Eu não acredito nisso também. Não é um insulto para você. Se eu não tenho fé em você, sim. Então, se você é apenas um homem e se sente insultado pela minha falta de fé em sua palavra, quanto mais você acha que insulta a Deus pela falta de fé em sua palavra, você está chamando Deus de mentiroso quando diz que não acredita no que ele diz nesta palavra e na Bíblia. Diz que nenhum de vocês se afaste do Deus vivo por meio de um coração mau, de incredulidade. Você nunca pode estabelecer um relacionamento com qualquer ser humano sem confiança. Você sabe dizer, eu gosto de você como uma namorada, mas não confio em você. Não vai durar. Você diz isso para seu cirurgião cerebral. Ei, eu não confio em você, ou seu médico, ou seu dentista. Eu não confio em você, ou seu banqueiro. Eu não confio em você. Ou seu piloto, não você coloca fé nessas pessoas. E mesmo que possam decepcionar você, quanto mais você deveria confiar no Deus que não pode mentir. Então pense sobre o pecado da incredulidade. Eu não acredito no que Deus diz, porque você pode estabelecer a Bíblia como sendo inspirada por Deus. É a palavra de Deus, cara. E eu não mentiria para você. E eu te contei a pura verdade do Evangelho hoje. Então eu quero que você pelo menos pense sobre isso. Você fará isso. Não, você já pensou sobre sua própria morte? Sim. Você tem medo de morrer? Sim. Sim. Eu tenho você, sabe? Você pode fazer algo a respeito disso. Você sabia disso. O que posso fazer a respeito? Bem, Deus pode te conceder vida eterna. Veja se você está em um elevador no 85º andar e não tem fé nos cabos. Você vai ficar aterrorizado. Não é verdade? Sim, alguém te tira e diz, ei, olhe para estes cabos. Eles têm 4 polegadas de espessura. São 10 deles, não há como quebrarem. Se 10 elefantes estiverem no elevador, seu conhecimento te daria fé, que te libertaria do medo. E Deus pode te dar conhecimento que vai aumentar sua fé e tirar o medo. Você acha que é uma pessoa boa? Você vai para o céu quando morrer? Eu espero, quero dizer. Deus dá perdão, certo? Você mentiu e roubou. Ah, sim. Mentiroso, ladrão. Você já usou o nome de Deus em vão. Eu não sei. Acho que talvez uma vez é chamado de blasfêmia. E se você fizer isso uma vez sequer, no Antigo Testamento, a sentença é a morte. Você sabe o que Deus fez para que você não tenha que ir para o inferno? Ele fez algo. 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 Incrível que Deus fez. Ele se tornou um ser humano 2000 anos atrás e sofreu e morreu na cruz para receber a punição pelo pecado do mundo. Você e eu quebramos a lei de Deus e Jesus pagou nossa multa. Se você está em tribunal, mesmo sendo culpado, se alguém pagar sua multa, o juiz pode deixar você ir. Bem, Deus pode deixar você ir, Ele pode perdoar seu caso, seus pecados em um instante e conceder a você o presente da vida eterna, porque Ele é rico em misericórdia. E se você se arrepender e confiar nele que morreu na cruz e ressuscitou no 3º dia, Deus perdoará cada pecado secreto que você já cometeu e concederá a você o presente da vida eterna. Agora, isso é um conhecimento. Deixe-me falar sobre a integridade de Deus. Você acha que Deus pode fazer tudo? Sim, Ele é Deus. A Bíblia diz que há algo que Deus não pode fazer. É impossível para Deus mentir. E a Bíblia usa a palavra impossível porque mentir e enganar
É repugnante, é repulsivo para Deus, ele nunca faria isso. Isso significa que você pode confiar em sua integridade. Você pode confiar em suas promessas. 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 Isso significa que quando Deus diz na Bíblia, você pode confiar você. Saber que a Bíblia está cheia de fatos científicos e médicos escritos. Noes, de anos antes de o homem descobri-los, realmente fala da flutuação livre da Terra no espaço. Isaías 40. A Terra pende sobre o nada, fala da Terra sendo redonda, aquele que se assenta sobre o círculo da Terra, fala do isolamento de leprosos que deveriam habitar sozinhos. Nós não entendíamos. A quarentena, até anos recentes, fala de lavar as mãos sob água corrente. Recentemente, médicos lavavam as mãos em uma bacia de água parada com germes mantidos em suas mãos. Não entendemos esses princípios. E se as pessoas os tivessem entendido literalmente, milhões de vidas teriam sido salvas ao longo dos anos, porque não teríamos espalhado doenças como fizemos, leram a Bíblia e acreditassem nela, teriam sabido que as pessoas tinham lido a Bíblia e acreditado nela, sim, teriam sabido, e vidas estariam sendo salvas. Então você acha que estou dizendo, a verdade sobre Deus pode conceder-lhe vida eterna num instante? Sim, você tem que fazer duas coisas para ser salvo: arrepender-se e confiar em Cristo. Quando você vai fazer isso? Assim que possível hoje. Eu acho que poderia fazer isso hoje, sim. É apenas uma questão de pedir desculpas a Deus por seus pecados e dizer: Senhor, confio em você. Você não pode mentir. Confio em sua integridade. Vou me apoiar em você e confiar em você para minha salvação eterna. Isso faz sentido? Sim. Posso orar com você? Não faria diferença para você saber que a Bíblia está completa de fatos médicos e científicos. Não realmente. Não realmente você sabe se você estivesse em um avião e não visse a necessidade de colocar um paraquedas. Uma das melhores coisas que eu poderia fazer por você seria pendurá-lo para fora do avião pelos tornozelos por 5 segundos. E quando você entrar seu bom senso de chute e você diz, me dê aquele paraquedas. Porque você sabe que está em perigo. E então, saber que a Bíblia está cheia de fatos científicos e médicos não o trará a Cristo. Mas saber que você está em perigo fará você pensar que está em perigo. Quando você morrer, você está em perigo na vida cotidiana. Mas quero dizer perigo eterno. Não quero dizer, você sabe, em perigo de ser atropelado por um carro. Quero dizer em perigo de acabar no inferno. Deixe-me pendurar você para fora do avião pelos tornozelos. Apenas por um segundo, certo? Não vou demorar, não será muito agradável, mas será muito lucrativo para você. Quantas mentiras você contou em toda a sua vida? Oh, milhares, tenho certeza que você já roubou algo. Tenho certeza. Muitas vezes, quando era criança, eu roubei. Quero dizer, as crianças veem algo brilhante. Gostam. Vão pegar ouro ou diamantes. Você já usou o nome de Deus em vão? Oh, sim. Se olhares para uma mulher e a desejas, adulteraste com ela em teu coração. Já fizeste isso? Claro, Jesus disse, se olhares para uma mulher e a desejas, adulteraste com ela em teu coração. Já olhaste para uma mulher com desejo? Eu sempre olho para aquela mulher com desejo e amor, e quero tê-las. Então, Rock, você acabou de me dizer que é um coração mentiroso, ladrão, blasfemo e adúltero, e você terá que enfrentar Deus no dia do juízo. Então, quando você estiver diante dele e ele te julgar pelos mandamentos, você será inocente ou culpado? Culpado. Céu ou inferno? Inferno. Aqui é onde seu bom pecado deveria entrar em ação. Onde você diz, ei, eu preciso de um Salvador. Eu preciso vestir o Senhor Jesus Cristo. Eu preciso que meus pecados sejam perdoados. E Deus providenciou um Salvador, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, levou o nosso castigo, para que não precisássemos ir para o inferno. Se você está em um tribunal, mesmo sendo culpado, se alguém pagar sua multa, o juiz pode deixar você ir. E Deus pode deixar você ir. Ele pode deixar você viver para sempre por causa do que Jesus fez através de sua morte e ressurreição. O que você precisa fazer é se arrepender e confiar nele. E assim como você confia em um paraquedas, vestir o Senhor Jesus Cristo, dizem as Escrituras. Então você ao menos pensaria sobre isso, Rob. Vou te dar um pensamento. Jesus morreu na cruz para receber a punição pelo pecado do mundo. Você não precisa ir para o inferno, porque ele pagou a multa pela lei que você e eu quebramos. E então ele ressuscitou dos mortos e venceu a morte. Eu estudo muito o Alcorão. Descobri que muitos deles são mentira e trapaceiros. Ao mesmo tempo, converso com os padres e os não padres.
Eles também não acreditam na Bíblia deles. Bem, eles não acreditam na Bíblia, mas você pode, se acreditar na Bíblia, vai colocá-la em prática, porque tem a ameaça do inferno e a promessa do céu. E você não pode errar nessa. Você tem um filho pequeno que ama? Eu tenho 2 deles. 2 deles. O que você vai dizer a eles quando perguntarem, papai, por que vou morrer? Bem, minha filha está crescendo como cristã. Ela tem 10 anos. Você está conversando comigo hoje por causa das orações dela? Essa religião é totalmente desnecessária. Somos apenas coisas flutuando em uma rocha no espaço. Acreditar em Deus não faz sentido. Para mim, é a coisa mais estúpida. Não somos apenas figurativamente, mas literalmente poeira de estrelas. Você é ateu? Eu sou. Então você é ateu? Sim, eu sou. Eu preciso saber em que acreditar. Tipo, o que acontece quando você morre? Sim, eu não quero ser um saco de poeira. Você sabia que 54 milhões de pessoas morrem a cada ano? Pessoas como você e eu, que amam a vida. Se você fosse apresentado a evidências, mudaria de ideia, porque é aberto. Absolutamente. Acho que estou aberto a evidências. Elas apenas teriam que ser extraordinariamente convincentes, como fora deste mundo convincentes. Isso te fez pensar hoje? Com certeza. Definitivamente vou considerar isso. Revelador. Uau, espero ter coragem suficiente para sair deste plano de pensamento. Você vai se matar? Sim, eu gostaria. Você consegue ver o que está fazendo? Sim. Tô mentindo para mim mesmo.